O Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco pelo fim da revista íntima vexatória em presídios. Os 11 ministros deram um voto em consenso e estabeleceram regras para garantir a segurança durante visitas em presídios. As provas obtidas nas revistas íntimas passam a ser ilícitas a partir de agora. Os estados e municípios terão 24 meses para comprar e instalar equipamentos como raio-x, detectores de metais e scanners, para substituir esse procedimento da revista íntima vexatória. Caso o presídio não tenha os equipamentos, os policiais penais poderão negar a visita se houver indícios de que a pessoa porta objetos ilícitos e, se negar, a passar pela revista. Ou o visitante poderá consentir com a revista íntima, que deverá ser feita por um profissional da saúde. Você está vendo agora imagens ao vivo lá do Supremo Tribunal Federal. Eles já não estão mais tratando desse assunto, porque esse assunto já foi, então, sentenciado, né? Vamos chamar aqui, Yuri Pita, volta para cá, mas a gente vai falando e vai ilustrando com imagens ao vivo lá do Supremo Tribunal Federal. Exato. Ô, Débora, e a respeito, a gente já vai trazer o Theo Cury aqui também, eu estou só querendo localizar aqui, porque na hora da abertura desta sessão do Supremo Tribunal Federal, na imagem a gente estava vendo o ministro Dias Toffoli, estamos vendo ali ao vivo, fazendo uma discussão de uma outra pauta do plenário aqui. Mas a Isabela Cavalcante, nossa setorista de judiciário, nos contando aqui que o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma introdução na abertura da sessão dizendo que houve uma decisão sobre esta matéria que congrega ali tudo que os membros do STF avaliavam a esse respeito. Era um debate que já vinha ocorrendo há algumas sessões ali de discussões do plenário, por hora interrompido, retomado, etc. Mas ele explicando que era uma hipótese nova que estava sendo trabalhado, que o relator, que é o ministro Edson Fachin, propôs o início de conversa e eles foram construindo o voto de uma maneira coletiva e estão trabalhando ali, enfim, quer dizer, foi feita esta metodologia um pouco diferente aqui, que eu queria que o Theo Cury nos ajudasse também a entender um pouco do porquê que o STF, o Supremo, se debruçou desta forma, com tanta atenção para este tema, Theo, que a gente sabe, ouve dos especialistas em segurança pública, de uma série de irregularidades que ocorrem nessa situação. A grande questão é como os estados e as unidades prisionais vão se adaptar neste prazo de 24 meses que foi dado pelo STF, para que isso não signifique negligência, para que isso não signifique facilitação de acesso a irregularidades, a objetos ou a produtos que não devem chegar dentro das células e que muitas vezes acabavam chegando pelos meios mais inimagináveis possíveis, mas que isso não significa que, porque alguns adotam práticas ilícitas, todas as mulheres que vão fazer visitas aos filhos, né? Mães que visitam filhos, mulheres que visitam maridos, filhas que visitam pais, sejam elas quem forem, a relação que tem com aquela pessoa que está cumprindo pena no sistema prisional, o fato dela estar ligada a alguém que cometeu um crime e está no presídio, não significa que esta pessoa, seja uma criminosa e não deve ser tratada como uma criminosa, Theo. Logo de cara é importante destacar a importância desse julgamento nesse formato de declaração de voto, porque é uma decisão consensual, os 11 ministros concordaram, mas para além disso, uma nova modalidade de voto vem sendo implementada, acontece, por exemplo, nesse julgamento, que é um voto único. É como se todos os ministros votassem juntos no mesmo, em vez de 11 votos, um voto único, porque mostra a concordância de todos os 11 magistrados do Supremo Tribunal Federal com relação a determinado assunto. Traz um peso diferente, traz um peso maior para esse julgamento, que é importante porque vai afetar todos os presídios brasileiros, presídios federais e outras penitenciárias federais e outros presídios também.
Por que esse assunto é delicadíssimo e é muito sensível? Porque as pessoas que vão a um presídio e passam por uma visita íntima, ela consiste em a pessoa ficar totalmente ou parcialmente nua perante o agente da penitenciária. E aí isso envolve a exposição dos órgãos íntimos para a revista. Isso é considerado e vem sendo tratado no judiciário por se tratar de uma revista vexatória, por envolver uma humilhação, um constrangimento da pessoa que passa por uma revista como essa. Então, o que o Supremo decide aqui? E aí a gente vai para os principais pontos. Nessas visitas sociais, fica inadmissível a revista íntima de maneira vexatória, com desnudamento ou exames invasivos, que é o que acontece em muitos presídios, envolvendo principalmente mulheres, com a finalidade de causar humilhação. A prova obtida nessa situação, ela sim é ilícita. Então, se houver de alguma maneira uma revista vexatória que envolva procedimentos invasivos, por exemplo, em mulheres que vão visitar familiares na penitenciária, e for encontrado algum objeto, algum item com elas, se houver uma revista íntima vexatória, o que for encontrado é uma prova ilícita, ou seja, é ruim para a investigação. Então, tem que fazer uma revista com dignidade à pessoa, para também a prova eventualmente encontrada se tornar lícita para as investigações. Outro ponto, presídio pode impedir a visita diante do indício robusto de que houve um item oculto como produtos ilegais e drogas. Ponto importante, 24 meses a partir de hoje para aquisição, para compra e instalação de raio-x, pórtico, detector de metais e scanners. Os estados devem garantir a aquisição e alocação dos scanners com total prioridade. E aí, uma ressalva. Na impossibilidade do scanner, raio-x e detector, a revista íntima deve ser feita apenas com a concordância do visitante. Deve ser feito em local adequado, ou seja, não pode ser feito em frente a outras pessoas, tem que ser de maneira reservada, com pessoas maiores de idade, feitas por profissionais da saúde. E se não houver consentimento? Tem que ter consentimento. Se não houver consentimento, essa pessoa pode ser barrada de entrar se ela não consentir com esse tipo de revista, obviamente respeitando a dignidade dela, não a colocando em uma situação de humilhação, de constrangimento e de uma situação vexatória. E por um profissional da saúde também, né, Théo? Perfeitamente, exato.